prazer. Aleluia. Aplauda o Senhor, vai. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês estão bem? Amém. Friozinho, né? O tempo vira do nada, chove. Mas deu tudo certo. Abra a tua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 17. A gente vai ler dos versículos 20 até o 24. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam posicionados em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Até aí tá bom. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor e bondade. Obrigado, porque sem a sua graça a gente não estaria nem vivo nessa manhã. A minha oração aqui hoje, Pai, é a mesma de sempre. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja meramente um canal para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, a história de Davi é uma das histórias, e eu acho que eu colocaria Davi aí entre os 10 personagens mais conhecidos da Bíblia. Porque o próprio Jesus é um descendente de Davi. Então, de certa forma, a gente vai sempre lembrar dele. Você pode ler sobre Davi em 1ª, 2ª Samuel, 1ª Reis, 1ª Crônicas, e você vai ter ali todo um compilado, toda uma biografia daquilo que Davi fez. Mas talvez você não lembra de algumas coisas, e é bem assim. Davi, filho mais novo de um homem chamado Jessé,
tem lá os seus irmãos que eram mais fortes, mais bonitos do que ele. Os outros irmãos de Davi eram guerreiros. Davi era pastor. E vale lembrar que pastor, para esse momento histórico, é uma atividade que não tem tanta importância. Quem é pastor nesse momento é o mais novo da casa, vai cuidar dos animais. Os mais velhos e mais fortes iam para as guerras e serviam os exércitos da sua nação. Então, um determinado dia, Saul foi rejeitado como rei. Samuel vai lá, não vou esticar o chiclete aqui, mas Samuel vai lá, unge Davi como rei para suceder Saul do trono. Agora o fato é o seguinte: depois que Davi foi ungido a rei, ele estava na frente dos seus irmãos e na frente da sua família. Ele foi ungido a rei. O que ele fez depois de ele ser ungido a rei? Você sabe? Ele voltou para o pasto. Aí isso é uma coisa que, assim, de repente mexe com o nosso orgulho. Porque o camarada, ele ouviu o profeta da época, o homem mais respeitado. Samuel é o único homem da Bíblia que tinha os 3 ofícios nele mesmo. Os 3 poderes. Ele era juiz, sacerdote e profeta. Então o homem mais respeitado da época de Davi vai na casa dele, unge ele como rei, e o que ele faz depois? Volta para o pasto para continuar cuidando dos bichos. E aí eu fico imaginando os próprios irmãos de Davi espalhando essa história. Assim, isso aí a Bíblia não fala, né? Mas a gente fica viajando quando a gente lê algumas coisas, espalhando a história de que Samuel havia ungido Davi rei, mas ele ainda era pastorzinho. Então eu acho que as pessoas passavam por ali e ficavam assim: ó, Davi diz que agora é rei. Rei Davi, sabe? Porque às vezes, gente, às vezes a gente tem alguns projetos e sonhos para buscar, e os de casa são que menos acreditam na gente, sim ou não? Os de casa é o que mais desdenha daquilo que a gente às vezes fala que quer. E aí eu fico imaginando Davi no pasto, entendendo que ele agora é o próximo rei, só que também respeitando o processo de ser o próximo rei. Ele poderia de fato levantar daquela unção e correr para o trono. Só que se ele faz isso, a nação não iria respeitá-lo como rei. Então ele espera o processo, continua no pasto, sabendo que é rei. Primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje é assim: o que define a gente não é o lugar que a gente está. O que define a gente, Valdir, não é as situações que a gente vive. O que define a gente não são os acidentes pecaminosos que acontecem no nosso processo de vida. O que define a gente não são o que as pessoas falam de nós. O que nos define é aquilo que Deus falou sobre nós. E se Ele disse que que Davi seria rei, independente de continuar no pasto naquele momento. Então o que Deus falou sobre nós, Ele vai cumprir, independente do lugar que você esteja hoje. Eu esperava ouvir um amém agora. E
para tornar esse sermão um pouquinho mais didático, eu separei quatro chaves aqui, para que você possa utilizar isso na tua vida diária, e que isso faça sentido para você. Então pode levantar tua mão aí, que o anjo do Senhor vai derramar agora 4 chaves. Eu vejo um homem de branco passeando pela igreja, com 4 chaves na mão. Primeiro, decisão. Grave isso. Não sei se é do tipo que anota igual a Isa, mas grave isso. Decisão. Leia comigo 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Escuta, todo mundo estava com medo de Golias. Todo mundo tratava Golias pelo nome. Todo mundo estava fugindo dele. Enquanto alguns fugiam, outros, ou melhor, Davi decidiu enfrentar. Enquanto outras pessoas estavam fugindo, Davi decidiu enfrentá-lo de frente. Existem coisas, gente, na nossa vida que de repente não andaram ainda, porque a gente deixou de enfrentar algumas coisas lá atrás. Existem algumas coisas que de repente você está pensando: por que não anda? Por que não avança? Por que não progride? Porque de repente tem algumas coisas que você está fugindo há muito tempo e não prefere enfrentar de frente, ou não decide enfrentar de frente. Sabe qual que é o problema? É que para qualquer lugar que a gente vá, Sandra, vai ter o problema lá. Quando a gente decide só fugir, o problema não desaparece. Quando eu era pequeno, na Bahia teve um período da minha vida que a gente teve uma dificuldade muito grande lá, né? E a gente não tinha nem o que comer. E aí eu lembro que eu falava para minha mãe assim: mãe, eu estou com muita fome. Ela falava assim: vai dormir que passa. Só que quando eu acordava, o que acontecia? Estava lá. Às vezes é assim que a gente tem vivido algumas áreas da nossa vida, fugindo ao invés de enfrentar. E aí a gente espera que o problema esteja ou desapareça como uma mágica, mas não é assim que funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está esperando apenas a sua decisão para fazer algo incrível e inimaginável na sua vida. Deus está esperando apenas que a gente decida fazer ou decida enfrentar para que a vitória aconteça. Deus está esperando apenas que a gente decida se colocar de pé e ficar na frente da linha de batalha. E aí as coisas vão acontecer. Mas enquanto a gente ficar fugindo, o problema vai sempre estar lá. Segunda coisa, 1 Samuel 17, 34 e 35. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. A segunda coisa que eu quero que a gente entenda nesse texto de Davi é determinação. Davi teve determinação para enfrentar aquilo que todo mundo fugia. Davi teve determinação para decidir enfrentar aquilo que a maioria sairia correndo. E essas coisas, porque às vezes a gente até decide, mas não tem a determinação necessária para continuar. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quantas vezes a gente já decidiu iniciar uma dieta? Quantas vezes a gente já decidiu começar uma academia?
Quantas vezes a gente já decidiu ler a Bíblia inteira no início do ano? Quantas vezes a gente já decidiu tantas coisas e a gente para no meio do caminho? Quantas vezes a gente já decidiu enfrentar tantas situações, mas quando as coisas começam a ficar ruins, a gente vai desanimando, a gente vai perdendo a nossa determinação, e aí a gente decide que não vale mais a pena ser tão determinado assim, e para. O problema é que quando a gente para, a gente não avança, e a gente não obtém a vitória que Deus já deu para a gente lá atrás. Lembram? Davi já era ungido a rei, mas ele teve que decidir enfrentar Golias, e ele teve que ser determinado para manter essa decisão. Imagina quando Davi decidiu enfrentar e falou assim: não, pode deixar comigo. Rei, acalma o teu coração aí, Saul, não precisa ficar agoniado, deixa comigo que eu vou resolver a parada. Davi, do tamanho desse púlpito, os outros soldados tudo gigantes, e eu imagino aquele menino daquele tamanho dizendo para Saul: eu vou enfrentar ele, e todo mundo zombando da cara dele. Grave no seu coração o seguinte: seja intencional em determinar, porque na maioria das vezes, quem vai ter que matar os nossos leões diários é a gente mesmo. Gente, eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela me contou uma história bem interessante. E ao mesmo tempo triste, né? Ela tem um relacionamento com um cara. E esse rapaz, esse cara, ele tem, é um casal de jovens senhoras, né? Jovens senhores. Ambos divorciados, aí estão se conhecendo. E o homem, ele tem um filho de 30 anos de idade. 30 anos de idade. E ainda mora com eles. Mora com ele. Ele é muito rico, Érica. Então tudo que o filho precisa ou quer, ele tem. Ele tem um carro muito bom. Ele viaja a hora que ele quer. Então tudo que o filho quer, ele tem. Só que o filho vive tentando se matar. Vive trancafiado dentro de um quarto, chorando. Sabe? E aí eu falei para ela assim, eu entendo, eu tenho empatia o suficiente para entender que a depressão é algo brutal. Eu só não tenho tempo para ser depressivo. Não sei se vocês vão lembrar que teve uma vez que eu preguei aqui sobre o texto de Elias, e eu contei um pouco da minha história. Eu tive um momento extremamente depressivo na minha vida. Só que, Zé, eu não tinha tempo para chorar, meu irmão. Não dava para eu abrir o chuveiro, ficar, sabe, em posição fetal no banheiro, me balançando e chorando. Porque eu tinha que levantar cedo, trabalhar, porque tem uma menina na minha casa que come que nem um doido. Então eu tive que, de certa forma, matar os meus leões e os meus ursos, porque ninguém ia fazer isso por mim. E eu acho que muitas vezes a gente não avança na nossa vida, porque a gente fica esperando que os outros venham matar os nossos leões. E não é assim que a vida funciona, gente. A gente tem que levantar, sacudir a poeira e enfrentar os leões que vêm pra gente. Porque se a gente não fizer isso, esse leão vai vir para cima e vai nos estraçalhar. Enquanto a gente estiver com a ideia de que não precisa tomar uma decisão, de que não precisa ser determinado o suficiente, a gente não vai conseguir vencer e progredir, porque os leões, eles sempre vêm.
Seja intencional. Seja intencional em determinar. Que você vai precisar dessa determinação para viver. Terceira coisa é disciplina. Versículo 39 e 40 diz assim: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Ou melhor, do filisteu. Gente, Davi está indo lutar contra talvez o guerreiro mais forte da sua época. Saul dá a armadura dele para Davi. Saul é muito maior, a armadura não cabe. Davi não se acostuma com aquilo. Tira a armadura de Saul. Ele não é um guerreiro. Davi é um pastor. Então ele pega o que ele sabe usar muito bem, que é o seu cajado e a sua tiradeira. Vai em direção a Golias. Por que isso? Porque Davi, ele não pretende vencer uma batalha com a identidade de outra pessoa. Se a gente começar a lutar as nossas guerras com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos deu, sem pensar nas armas dos outros, mas se eu tivesse aquilo, eu conseguiria. Sabe, eu tenho dificuldade em conversar com gente que sempre tenta diminuir conquistas dos outros ou menosprezar algumas coisas que os outros conquistam, sabe? Gente do tipo assim, comprei um apartamento, nossa, mas é muito pequeno. Você conhece gente assim? Comprei um carro, mas bebe demais. Eu comprei uma casa própria, mas financiou em 40 anos. Eu fiz uma cirurgia, mas também tem dinheiro. Gente, a gente precisa entender e começar a lutar com aquilo que o Senhor nos deu. Luta com o que Deus te deu. Não tenta pegar o que o outro está conquistando, ou aquilo que o outro já conquistou, e lutar com aquilo. Você não vai conseguir. A gente não vai conseguir vencer com a identidade de outra pessoa. Aquilo só vai atrapalhar a gente. Mas se a gente lutar com as pedrinhas que Deus nos deu, a gente vai conseguir. Não fica olhando para a grama do vizinho, parece sempre mais verde, mas às vezes é grama artificial. É só você começar a regar a sua grama, sabe? Podar a sua grama, adubar a sua grama vai ficar verde. Para de olhar para a identidade dos outros. Ela já conquistou o que tinha que conquistar, ele já venceu o que tinha que vencer. Agora chegou a sua vez de ter a disciplina necessária e usar aquilo que Deus te deu para vencer as batalhas que você tem enfrentado. Sabe por que Davi entendeu que ele tinha que buscar pequenas pedras no rio? Porque Davi já tinha responsabilidades e disciplina necessária. Lembram no texto quando a gente leu que Davi, antes dele sair, versículo 20, levantando-se de madrugada, Davi não era preguiçoso, não era baiano. Jamais eu vou levantar de madrugada. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Davi deixou o rebanho dele sozinho, abandonado.
Não, ele chamou um colega e falou assim: irmão, eu tenho que fazer um serviço ali por fora. Você consegue cuidar do meu rebanho aqui, por favor? Consigo. Beleza. O rebanho está salvo. Pegou a carga que ele tinha que levar para os seus irmãos. Quando ele chega ao acampamento, ele chega na hora do grito de batalha. Davi está doido para ir para a linha de frente. Mas ele deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Ele não abandona nada que ele faz. Ele deixa o rebanho com alguém responsável. Ele deixa os suprimentos com alguém responsável. Isso porque Davi tem disciplina para fazer o que precisa ser feito. Davi não para no meio do caminho com aquilo que ele tem que fazer. Então, quando ele desce para pegar pedrinhas, as pedrinhas aqui significam pequenas tarefas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e às vezes a gente não faz. O problema é que se a gente não realiza pequenas tarefas, a gente não consegue realizar grandes tarefas. Se Davi vai para frente de Golias sem pedras, ele atinge o gigante, sim ou não? Porque ele precisa realizar as pequenas tarefas para fazer aquilo que é grande depois. Meu conselho para você aqui é assim: não queira ser quem você não é. Não despreze aquilo que te torna especial. Não queira viver a sua vida para agradar outros. Sabe, não queira viver a sua vida tentando agradar pessoas que muitas vezes estão torcendo para você se dar mal. Ou você acha que todo mundo que viu Davi indo para a linha de frente para enfrentar Golias torceu por ele? Por último, para você colocar a sua decisão, a sua determinação e a sua disciplina em ação com muita precisão e assertividade, a gente precisa dessa quarta chave aqui. Deus. O versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou com você, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi entendeu que Golias não afrontava Israel e nem ele. Davi entendeu que Golias afrontava Deus. Davi não luta por si, Davi luta por Deus. Davi não luta porque ele quer enfrentar o Golias, Davi luta porque o Senhor iria derrotá-lo. Muitas vezes a gente ensina na escolinha, ou a gente fala muitas vezes que quem derrubou Golias foi Davi. Mas quem derrubou Golias foi Deus. Você pode ter a decisão necessária, você pode ter a determinação imbatível, você pode ter a disciplina que for, mas se você não tiver, ou se a gente não tiver com Deus, não dá. É Ele que nos dá direção para tomar a decisão certa, é Ele que nos mantém determinados, é Ele que nos dias ruins nos mantém disciplinados, é Ele que num dia como esse, chuvoso, frio, te disciplina a estar aqui hoje. É Ele que é um Deus que nos dá força e poder para que a gente não desanime diante dos leões, diante dos ursos e dos gigantes que aparecem na nossa vida. É Ele que nos mantém completamente disciplinados para realizar aquilo que a gente foi chamado para realizar. Que seja pequenas tarefas, para que depois a gente realize grandes tarefas.
Sem Deus a gente não vai conseguir realizar nada. Valdir, sem Deus não adianta pegar pedrinha. Sem Deus não adianta enfrentar leão. Sem Deus não adianta enfrentar urso. É só o Senhor que nos dá a força necessária para levantar de manhã e enfrentar as coisas que a gente vai enfrentar um dia. É só Ele. Fique de pé, feche seus olhos, por favor, por um minuto. Põe a mão no teu coração, feche os seus olhos. Quero que você se lembre dos leões que você tem enfrentado na tua vida. Tem gente que enfrenta os leões de todos os tipos. Talvez você está na fase de só enfrentar os leões, ou talvez você já chegou na fase de enfrentar os gigantes. De uma coisa é certa, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Talvez não fosse o melhor sermão que você queria ouvir hoje, mas é para você entender e sair daqui entendendo. Se você tiver coragem de tomar a decisão certa, manter-se determinado nessa decisão, ser disciplinado para realizar e colocar Deus na tua vida, não tem gigante que te para, não tem leão que te incomoda, não tem urso que te arranhe. Porque por mais que hoje você esteja numa posição de pastor, sabendo aquilo que Deus já te prometeu, seja disciplinado em realizar essa posição hoje. Realize a tua posição de pastor hoje, porque amanhã vai chegar o dia de você estar no lugar que Deus já te prometeu, e eu sei que Ele prometeu algo. Em nome de Jesus. Seus olhos fechados, por favor. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou. Filho.
Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou. Você nunca mais vai lutar uma batalha sozinho. Teu amor me encontrou. Ele vai estar sempre lá para poder te ajudar nas guerras que você enfrenta, Eu era para poder te ajudar a enfrentar os leões que você enfrenta os ursos e os gigantes que você enfrenta. O Senhor, o seu Pai, sempre estará presente. O Pai me adotou. Apenas tenha a decisão, a determinação, a disciplina e coloque Deus na frente. É assim que a gente vai vencendo batalha após batalha. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Estenda suas mãos assim. Eu era órfão, hoje sou filho. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas permaneçam para todo sempre. Todo sempre. Se você pode, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. E até domingo, o nosso culto. Sai do chão!